Karnal, muita coisa mudou na história. Como consumidor, a gente está cada vez mais recebendo estímulos o tempo inteiro. O que mudou nas relações de consumo ao longo dos anos? Bem, esse consumidor linear, né, compra, usa, joga fora, está sendo substituído pelo consumidor circular. A ideia de que nós temos recursos infindáveis, hoje ela é politicamente incorreta, estrategicamente equivocada, pega mal, e nós temos que lembrar que um país com o padrão de consumo dos Estados Unidos precisa de 5 planetas a mais, enquanto que o Brasil, que não é um país rico, precisa de 1,8. Então, nós temos que aprender a reciclar. Só para dar um dado, que é uma tendência muito forte. Nos Estados Unidos, eu li há pouco, são necessários 60 mil quilômetros de fitas para embrulhar presentes no Natal. Lembrando que isso dá para dar uma volta ao Equador e fazer um top gigantesco do tamanho de um continente ainda. Então, isso tem que mudar. Nós temos que ter um consumo consciente, capacidade de reciclar, mas, acima de tudo, gente, aquilo que nós vimos no início, pessoas se pisoteando para pegar a primeira caixa que conseguirem, não é alguém aproveitando uma boa oferta, é alguém com desvio de conduta, né? É um desvio de comportamento. Você passa a concentrar energia onde sua energia não deveria estar concentrada. Economizar é bom, mas sofrer pisoteamento para aproveitar uma oferta tem algo perturbador de um espaço que esse consumo está ocupando. São imagens antigas, mas a gente lembra também que no começo da pandemia tinha aquela questão da galera estocar, né, produtos. E a gente viu imagens ali não iguais, mas muito parecidas, das pessoas brigando ali no supermercado. Ainda tem papel higiênico, Mari. Desde o início da pandemia, a gente comprou, caso houvesse um apocalipse do papel higiênico, ainda tem papel higiênico e sabonete. Porque houve um problema de comunicação na minha casa e 3 pessoas compraram o estoque de sabonete. Então, se houver o fim do mundo, haverá sabonetes na minha casa até a segunda vinda de Jesus. Não se preocupem, distribuirei na minha então casa. Se faltar lá em casa, eu vou dar uma ligadinha, você resolve para mim. Gabi, é importante lembrar também que existe o direito do consumidor. Quanto mais informação o consumidor tem, mais protegido, claro, ele fica. Sim, quanto mais informação o consumidor tem, mais ele fica protegido. Eu, na verdade, acho que gostaria de problematizar várias coisas que foram ditas. Eu fiquei ouvindo aqui, porque a gente exibiu imagens antigas, mas se só fossem as imagens antigas e se a gente só tivesse vivenciado o problema do estoque do papel higiênico, acho que a gente estaria mais otimista. Porque durante a pandemia a gente teve notícias de lojas promovendo eventos que, por sua vez, promoveram aglomerações, né? Uma notícia muito triste aqui no Brasil. E aí é importante a gente falar disso, porque fala de direito do consumidor, da conscientização por meio da informação, a gente diz dessa atitude responsável durante a pandemia. E aí, paralelamente a isso, o que o Karnal fala sobre essa consciência da necessidade da economia circular é algo que existe para algumas pessoas. Então, a gente tem essa ideia surgindo como um assunto de extrema relevância, mas nem todo mundo entendeu ainda o tamanho do nosso problema. Porque, enfim, se a gente pensa numa economia capitalista, até essa própria lógica de um consumo que se torna obsoleto cada vez mais rápido é uma dinâmica que atende à necessidade de cada vez mais consumidores. Porque você precisa dar vazão e permitir que o mercado se expanda. Então, a menos que todo mundo se conscientize dessa nossa necessidade, de que os recursos são escassos e que eles podem se esgotar e a gente precisa repensar o nosso modelo, acho que a gente... Enfim, vai ter que fazer muitos programas assim para discutir. Com certeza, vamos falar bastante sobre isso agora. Rita, falando agora sobre o cenário atual, né? A gente falou sobre a pandemia, as pessoas no começo indo ao supermercado, estocar produtos. E aí, no meio da pandemia, muita gente também teve que se adaptar a um tipo novo de consumo, que é o digital. Então, muita gente que não tinha o hábito de comprar online teve que se adaptar nesse momento. Você acha que acelerou um processo que já existia? Com certeza acelerou, mas isso já estava vindo como tendência há muito tempo. De fato, quando a gente vai para esse consumo digital, muitas coisas acabam se tornando mais rápidas e mais fáceis, né? Então, por exemplo, além da redução de preço, né, comparado a uma loja física, o consumidor ele consegue pesquisar muito mais facilmente, né, porque ele vai entrando em diversos sites, comparar informações, preços principalmente, que eu acho que é uma das coisas mais legais, né? A gente tem, inclusive, plataformas que fazem isso. Então, isso facilitou muito. E a partir do momento que a gente não pode sair, essas compras online realmente explodiram. Então, acho que isso é muito legal. Lógico, a gente sempre tem que prestar atenção na questão da segurança, as formas de pagamento, que também foi outra coisa que o consumidor também teve que se adaptar. Tem gente que ainda utiliza cheque, dinheiro, né, papel. Então, ainda
rolam essas adaptações, mas o brasileiro tem usado cada vez mais smartphone, né? Então isso também ajudou e facilitou essas compras online. O que eu percebi no meio da pandemia, desse processo de adaptação, eu vejo muito pela minha mãe, assim, porque a minha mãe, ela tem o hábito de ir ao sacolão, ao supermercado, ver a fruta, pegar e falar, isso aqui tá bom. E no meio da pandemia foi um sofrimento para ela, porque ela falava assim, filha, comprar online, eu não consigo saber se o mamão tá bom, se a banana tá boa, vai chegar tudo ruim. Então, o processo de adaptação, e aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei para ela algumas coisas, não acertei, né? Você escolhe bem fruta? Tive que aprender na pandemia, né? Eu levei algumas broncas em alguns momentos, mas no fim, acho que agora eu peguei o jeito. Depois minha mãe conta para vocês, mas acho que eu peguei o jeito. Mas é um processo de adaptação difícil, né? Eu acho, e algumas pessoas estavam mais acostumadas que outras. Acho que você, mesmo que se você tivesse que fazer compras online, apesar de estar acostumada com a compra física, seria uma transição mais fácil. E eu te chamei porque você falou do direito do consumidor. Nessa questão da compra online, a gente tem uma diferença substancial. Então, quando você compra no estabelecimento comercial, você só troca se a mercadoria tiver algum defeito. Tem regras específicas. Agora, se você compra fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de devolver o produto de forma imotivada e você tem que ser ressarcido por todo o valor pago e o prazo para isso é de 7 dias corridos. Então, existe essa regra específica para compras feitas fora do estabelecimento comercial. É interessante porque se está mudando o padrão, é bom saber. Tem que ter informação sobre isso. Bom, que a